NB 11 de 1951 foi a primeira norma, né, para regularizar o uso de madeiras aqui no país. E quando foi em 1997 que surgiu a NBR 7190, cancelando a NB 11. E agora em 2012 ela teve uma nova atualização, onde antes a norma de 97 ela possuía apenas uma parte, a de 22 ela passou a ter 7 partes, subdividida ali entre os critérios de dimensionamento, métodos de ensaios para classificação, tanto visual e mecânica e as caracterização das peças estruturais, como corpo de provas, espécies nativas, assim como também corpos de provas isentos de defeitos, determinação de resistência da rigidez e ligações com conectores mecânicos. E essa nova norma ela acrescentou dois tipos de madeira, que é a madeira lamelada colada estrutural e a madeira lamelada colada cruzada estrutural. E aí eu apresento aqui algumas diferenças que houve entre as duas versões da NBR 7190, que antes as espécies eram divididas em coníferas e dicotiledôneas, mas o nome dicotiledônea foi substituído por espécies folhosas. Foi acrescentada também uma maior quantidade de classe de resistência. Hoje a gente tem as coníferas até a classe 50 e as espécies folhosas até a classe 70. Uma outra alteração que aconteceu foi para o cálculo do módulo de elasticidade transversal, que antes era utilizado o valor médio do módulo de elasticidade, que era dividido por 20, hoje ele passa a ser dividido apenas por 16, ou seja, aumentando um pouco o valor desse módulo de elasticidade transversal. Uma outra diferença que aconteceu foi para a caracterização, né, das espécies para o cálculo de projetos de estruturas, a utilização do CAMOD, que é o coeficiente de modificação, para os efeitos de duração do carregamento e umidade. Na norma de 97, para esse cálculo, era utilizado o produto entre 3 CAMODs, que eram os coeficientes parciais, todos eles em relação ao tipo de madeira e à classe de umidade. Já a norma de 2022, o CAMOD 3 foi extinto e passou a ser utilizado apenas o produto entre o CAMOD 1 e o CAMOD 2, assim como também, tanto para o CAMOD 1 como para o CAMOD 2, foi incorporado, né, esses dois novos tipos de madeiras, tanto a madeira lamelada colada como a madeira lamelada colada cruzada. E antes, o CAMOD 2, ele apresentava a classe de umidade que elas não eram separadas, elas possuíam um valor para a classe 1 e 2 e outro valor para a classe 3 e 4. Hoje, a norma traz um valor para cada classe, desde a 1 até a 4, houve essa separação. Essas são as diferenças encontradas entre as duas normas. E aí, através de uma pesquisa documental, né, que foi disponibilizada pelo professor Romildo em uma versão impressa, houve alguns estudos realizados aqui em Pernambuco. Só que o primeiro estudo que tinha a pretensão de realizar com espécies aqui de Pernambuco foi em 1956, por Brotero e outros autores, e eles iniciaram esses estudos, mas eles não coletaram espécies do Nordeste, eles coletaram espécies aqui da região Norte, Centro-Oeste e Sudeste. E aí, Amário José, ao perceber que essas espécies não eram da região Nordeste, ele desenvolveu um novo estudo com outros autores, em 1970, que foi Caracteres Tecnológicos de 25 espécies de madeiras no Nordeste do Brasil, onde ele coletou as espécies justamente da região Nordeste, que era o que pretendia o estudo, né? E aí um estudo que foi desenvolvido somente com espécies pernambucanas foi em 57, por Sérgio Tavares, que é como tem algumas madeiras pernambucanas da família Crisnobalanaceae, e nesse estudo ele estudou 5 espécies, enquanto Amário José estudou 25 espécies, e aí foi observado que em ambos os estudos teve uma espécie que foi estudada, que foi a cego machado, ou a licânia,
né? Foi a única espécie encontrada nos dois estudos. Dentro desse estudo das 25 espécies de Amaro José, 11 espécies eram nativas somente de Pernambuco, né? As outras 14 eram nativas de mais estados. E aí aqui em Pernambuco foram encontradas 19 espécies, sendo que 8 espécies não eram nativas também do estado da Bahia e Alagoas. Já a Bahia, com duas espécies, uma espécie era somente nativa da Bahia. Alagoas, duas espécies eram nativas somente de Alagoa, as outras 8, 7 eram nativas de Pernambuco, e uma era nativa tanto de Bahia, Alagoas e Pernambuco. Já na Amazonas e no Pará, era a mesma espécie, foi encontrada nos dois estados, e no Maranhão as duas espécies foram encontradas somente no Maranhão. Aqui eu trago a minha metodologia, né, onde foi dividida em 6 partes, e eu iniciei com a revisão bibliográfica, fiz a revisão sistemática da literatura, né, e teve uma limitação, não tive acesso ao laboratório, dessa forma a minha revisão sistemática foi um pouco mais descritiva. Fiz a pesquisa documental, que foi com entrevistas, né, a especialistas, chegando a esses resultados, como esses estudos que foram realizados em Pernambuco. Fiz a coleta e organização dos dados, que após ter toda a leitura, ter todos os trabalhos incluídos da revisão sistemática, eu fui organizar ensaios de cada espécie, fiz essa validação e análise estatística, onde eu verifiquei os desempenhos das espécies e pude classificar elas conforme a norma 7190 de 2022 e fiz a análise das principais normas mundiais de desempenho técnico das madeiras. E aqui, como resultados, eu apresento primeiramente essa análise dessas normas, onde eu analisei a NBR 7190, a norma americana, a STM D143, e a norma europeia, que foi a EN 1995. Só que, somente para caracterização mecânica, a STM e a NBR 7190, que apresenta resultados sobre isso. A europeia, ela é mais sobre o projeto de estruturas de madeiras. E aí o que eu pude encontrar de diferente entre as duas normas, a americana e brasileira, foi em relação aos corpos de provas, né, que flexão para o ensaio de flexão estática, a norma brasileira, o corpo de prova é 5 por 5 por 115, já a STM o que muda é o comprimento, que passa a ser 76 centímetros, para o ensaio de resistência de compressão paralela às fibras. A norma brasileira também é 5 por 5 por 115 centímetros, já a americana ela é 5 por 5 por 20 centímetros. A resistência à compressão perpendicular às fibras, a norma brasileira ela apresenta o corpo de prova 5 por 5 por 10 centímetros, já a americana 5 por 5 por 15, um pouco maior. E para resistência de tração perpendicular às fibras, o corpo de prova brasileiro é 5 por 5 por 2,54 centímetros, enquanto a americana tem um comprimento de 0,635 centímetros, não chegando a 1 centímetro. Já para cisalhamento, a norma americana ela tem um corpo de prova de 5 por 5 por 6,3 centímetros. Já a norma brasileira, o corpo de prova é como se ele fosse um prismático, né? Onde é uma peça em que ela tem a altura aqui de 2 centímetros de peça mais baixa. Aqui o maior lado dela é 6,4, enquanto o segundo é 5, tendo essa diferença de 1,4 centímetros de altura em relação à parte da peça. E outros ensaios que foram verificados, mas que eles possuíam os mesmos tamanhos para corpo de prova, era para verificação de dureza, umidade e tração paralela às fibras. Já na análise que eu fiz para projeto de estruturas de madeiras, entre a norma brasileira e a norma europeia, eu consegui verificar um método de cálculo, que a norma brasileira ela adota os estados limites, já a europeia ela adota estados limites, assim como também os métodos clássicos de cálculos ou método dos elementos finitos. Já para sustentabilidade e eficiência energética,
A norma brasileira aborda, a europeia ela não aborda. Para controle de qualidade industrial, a brasileira também aborda, mas a europeia não. Para a situação de incêndio, ambas as normas abordam. E já para a caracterização da madeira, somente a norma brasileira aborda essa classificação mecânica. Mas a brasileira e a europeia, ambas abordam sobre projetos de estruturas de madeira. E ambas também falam sobre, traz informações sobre a aplicação, fator de segurança, os detalhes construtivos, cargas e combinações, assim como também a durabilidade para o projeto de estruturas de madeira. Aqui já eu trago resultados do meu estudo da revisão sistemática da literatura, onde eu usei essa string, né, abordando madeira estrutural, propriedades mecânicas, construção, e eu coloquei que eu não queria encontrar materiais mistos na madeira com concreto, com plástico ou com metálicas. E aí eu, na busca, eu tive 1.786 artigos, que eu encontrei 395 no próprio portal da CAPES, 20 na Web of Society, 489 na base Compendex, 624 na Science Direct e 258 na Scopus. E aí, antes de que eu seguisse para ler os resumos, título e palavras-chave, eu fiz a duplicação na triagem na 433 artigos. E a plataforma utilizada foi o Reian. E eu fiquei com 1.238 artigos que eu fui ler, esses resumos e títulos e palavras-chave. E aí eu excluí ainda, que eu encontrei duplicados manualmente, 15 artigos. Eu excluí 506 artigos porque as madeiras apresentavam algum tipo de tratamento e eu estava em busca apenas das madeiras nativas ou plantadas ali na região para ver o desempenho dela. Excluí 112 artigos que não eram somente sobre madeiras, eram materiais mistos ainda. 115 artigos porque não possuíam experimentos laboratórios ou numéricos. E 490 artigos porque os estudos não apresentavam as propriedades mecânicas das madeiras. Aí eu fiquei com 115 artigos, onde eu fui ler ele na íntegra para que eu pudesse chegar aos meus artigos incluídos na revisão. Dessa forma, eu ainda encontrei 9 artigos duplicados. O resumo, o título era um pouco diferente, mas quando eu voltei nesses 15 artigos anteriores, eu percebi que eles eram duplicados. 19 artigos eu excluí porque eles não tinham uma metodologia, uns resultados bem detalhados. 11 artigos, porque ainda não eram referentes só sobre madeiras. 24 artigos, porque eles não tinham experimentos laboratoriais ou numéricos, 15 artigos, porque também não apresentavam as propriedades mecânicas das madeiras. E aí eu acabei ficando com 37 artigos na minha revisão. Nesses 37 artigos foram realizados ensaios como teor de umidade, módulo de ruptura, resistência à compressão, cisalhamento, flexão, tração, tanto paralelo como perpendicular às fibras, modo de elasticidade, densidades, ponto de saturação, clivagem, dureza e tenacidade. Desses 37 artigos, 13 artigos foram realizados aqui no Brasil e 24 artigos foram realizados em outros países. Dentro desses países, ao todo seriam 23 países contando com o Brasil, destacam-se os 13 artigos realizados aqui no Brasil, né? A gente tem 3 artigos aqui em Portugal, e nos outros países foram realizados artigos, como na Austrália, Chile, China, Espanha, Malásia, Peru, Tailândia, né? São alguns dos países que eu encontrei os artigos. E aí, desses 37 artigos, eu observei que foram estudadas 104 espécies. Dessas 104 espécies, 54 foram estudadas aqui no Brasil, as outras 50 foram estudadas nos demais países. E fui em busca de alguma espécie que tivesse sido estudada no Brasil, assim como em outro país. E aí eu só encontrei o Brasil e a Malásia, os dois únicos países que estudaram apenas uma espécie. Os outros 21 países não tiveram espécies que foram estudadas em outros locais, somente nele. E como resultados da minha RSL para as características, eu trouxe algumas espécies com alguns ensaios e fiz a classificação de acordo com a norma brasileira 7190 de 2022.
E aí observa-se que o carvalho, né, ele tem uma boa densidade, 798,53 kg por metro cúbico, e uma flexão estática de 19,09, o que influenciou nessa classificação dele como uma folhosa D60 foi justamente essa densidade. Já para a espécie da madeira preta, tem uma boa densidade, tanto flexão também como uma densidade a 12% de umidade, também estando classificada ali como uma D60 folhosa. Já para a castanheira, ela tem uma flexão estática de 74,05, uma densidade um pouco menor do que as duas anteriores, mas essa flexão estática influenciou bastante, assim como outros ensaios, né, para a classificação dessa espécie como uma D70. E a Iroco é um tipo de espécie de eucalipto e também considerada uma espécie de alta resistência, como uma D70. Isso são as espécies portuguesas. Já nas espécies espanholas, né, observa-se que eu tive uma variação dessas classificações. A Quercus robust, apesar dela ter uma boa densidade, uma boa resistência à compressão paralela às fibras, ela tem uma resistência ao cisalhamento paralela às fibras e também à tração paralela às fibras um pouco menor. E aí esses ensaios influenciaram na sua característica, tornando ela uma D3 folhosa. Já a Pinus, os valores próximos ali da Quercus, mais uma D24. E já a Piceia, por ela ser uma espécie conífera e tendo uma baixa característica mecânica para essas resistências ao cisalhamento e atração paralela às fibras, ela é uma conífera C14. Já nas espécies brasileiras, eu trouxe algumas espécies também, onde a gente observa nessa guaraucaia e nessa mandioqueira, que ambas são espécies de 60, apesar de ter uma diferença mínima entre elas, né, de resistência, todas elas aqui variando 14, 9%, mas nada que influenciasse ou alterasse essa resistência entre as duas espécies. Já para a seringueira, considerada uma espécie folhosa D20, teve uma baixa resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, compressão paralela às fibras também, assim como compressão perpendicular às fibras e atração perpendicular às fibras, o que influenciou bastante na sua classificação, de acordo com a norma. Aqui o castelo também teve uma baixa resistência para atração perpendicular às fibras e compressão perpendicular às fibras, o que influencia também, junto com outros ensaios, essa classificação dela para uma D18 folhosa. Já o Calypso grandis, apesar de ter uma boa resistência à tração paralela às fibras, e nesses ensaios aqui apresentados, ter uma resistência menor para compressão e tração perpendicular às fibras, ela é considerada uma D70. Já o Jatobá também é considerado uma D70 devido a essa compressão paralela às fibras. E aí observa-se que aqui a Castelo, né, e Eucaliptus grandis, mesmo tendo uma diferença aqui quase de 64% entre essas resistências, mas ambas são classificadas, enquanto a Castelo tem a classificação mínima das folhosas, a Eucaliptus é uma classificação máxima devido a seus desempenhos nos demais ensaios, que influenciou bastante. Aqui eu trago algumas características físicas de algumas espécies do estudo realizado em 1970, aqui em Pernambuco, por Pereira e demais autores. Eu não fiz a classificação dessas espécies desse estudo pela norma, já que foi um estudo que foi realizado antes dessa norma, né? E aí eu trago apenas esses resultados, onde para a radial a gente observa que essa característica física são bem próximas, tanto a sapucaia com a laranjinha, como a camaçari com a araroba, possuem resultados bem próximos. Já para a tangencial, quins de boi e laranjinha também apresentam resultados próximos, assim como carne de vaca e pau d'arco. Volumétrica, a mesma situação, laranjinha tem os resultados próximos, tanto de carne de vaca e de boi, como para a camaçari. Tem uns desempenhos diferentes aí e insignificantes para a sua classificação. Já para as características mecânicas, a compressão axial da pau santo
874, enquanto da pau d'arco 779 kg por centímetro quadrado. Mas também uma diferença não tão significante para a sua análise de resistência. Né? Para a flexão estática também, pau d'arco com a pau santo, né? Uma diferença mínima. Modo de elasticidade também entre a pau santo e a jatobá, uma diferença muito pequena. Ainda aqui nessa texto mecânica dos estudos de Pereira, outros ensaios, tanto resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, tanto para a espécie pau santo, pau d'arco, a diferença muito pequena, assim como também da laranjinha para jatobá. A laranjinha tendo 180 kg por centímetro quadrado e a jatobá 177 kg por centímetro quadrado. Já para resistência à tração perpendicular às fibras, a pau santo 103 kg por centímetro quadrado e a pau d'arco 102 kg por centímetro quadrado. Ambas também com uma diferença muito pequena. E esses dois ensaios foram realizados com a madeira seca ao ar. Após isso, eu fiz um novo estudo, que foi pesquisar somente espécies brasileiras e por região, onde eu pudesse fazer a classificação dessas espécies por região e verificar onde poderia ter uma alteração que poderia influenciar. E aí a primeira espécie que apresenta é a mandioqueira, que foi estudada tanto no norte como no nordeste, para resistência à compressão paralela às fibras. Ambas tiveram uma diferença muito pequena, e para a densidade aparente também, 1,15 para a espécie do Nordeste e 0,85 para a espécie do Norte, mas isso não altera a sua classificação conforme a tabela de norma. Já para a espécie tatajuba, ela foi encontrada em 3 regiões, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O estudo Centro-Oeste e Norte traz uma média entre as duas regiões e eu consegui fazer esse comparativo entre a espécie do Nordeste, e aí mesmo tendo uma diferença de quase 34% para a resistência à compressão paralela às fibras, mas a densidade estão ali próximas e isso não altera a classificação dela também conforme a norma para peças estruturais, né? Todas elas classificadas como uma D50 folhosa. Aqui eu trago estudos que foram realizados em São Paulo e no Espírito Santo, na região sudeste, para Eucalyptus ourifolia, que foi a resistência à tração paralela às fibras. Teve 84 MPAs para a espécie de São Paulo e 34,70 para a espécie do Espírito Santo, tendo uma diferença aí de quase 59%. Isso influenciou bastante na classificação. Já para a resistência à tração perpendicular às fibras, não houve alteração entre os resultados, mas essa diferença de tração paralela foi o que influenciou, tornando a espécie de São Paulo um pouco mais resistente na sua classificação, D70, e a do Espírito Santo como uma D60. Já o eucalipto grandis, também em São Paulo e no Espírito Santo, a diferença mínima, né, 70 para 70,30 para a resistência à tração paralela às fibras, e 3,2,60 para a resistência à tração perpendicular às fibras, o que não influenciou na sua classificação, ambas sendo da D70 folhosa. Aqui eu trago a Eucalyptus saligna, que é da região sudeste do Espírito Santo e nordeste, 95,50 para a espécie nordeste, 85 para a do Espírito Santo, para tração paralela às fibras, e 4,10 para ambas, para resistência à tração perpendicular às fibras, mas também não alterou a classificação delas, ambas são D70. Já para a espécie Terectonics de São Paulo e do Espírito Santo, não houve alteração nos resultados, né, tanto para tração paralela às fibras como para tração perpendicular às fibras, ambas sendo D70 folhosa. E aí eu trouxe a espécie Tatajuba, que ela foi estudada tanto no Centro-Oeste como no Norte também. E aí eu consegui observar que entre essas duas regiões a diferença era mínima, tanto para densidade básica, densidade aparente, resistência à compressão paralela às fibras e resistência à tração paralela às fibras, tendo essa maior diferença aqui para resistência à compressão paralela às fibras. Ela também teve outros ensaios que foram feitos, né? Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, modo de elasticidade à compressão paralela às fibras e modo de elasticidade à tração paralela às fibras. Todos eles também tendo um valor
a diferença muito pouca, 18 para 20 MPa, né, e modo de elasticidade e atração paralela, 18.284 MPa para 17.319 MPa, o que não altera também a sua classificação, sendo uma D60 folhosa. E aqui eu trago um quadro resumo dessas espécies, onde as espécies portuguesas elas estão classificadas aí entre uma folhosa 60 para 70, né, tanto a Quercus carvalhos, como a madeira preta, como a Milícia alcésia, classificadas como uma D60, e apenas a castanheira, classificada como uma D70. Já as espécies espanholas, elas obtiveram essa variação. A Quercus robust, que é o carvalho, como uma D30, a Pinus unicato, que é o pinheiro negro, como uma D24, e a Picea apis, uma única conífera C14, de acordo com a norma. E aqui eu também trago um quadro resumo dessas espécies brasileiras apresentadas aqui. Todas elas variando desde a D18, que é a classificação mínima, né, para as folhosas, como para a D70, que é a classificação máxima para essas espécies folhosas. E aí aqui como mínimo eu tenho, né, nesse estudo, o castelo, como máximo eu tenho eucalipto, né, temos também a mandioqueira, garuquaia com boas resistências ali, como D60. Aqui eu chego nas minhas considerações finais, onde eu pude verificar, né, que o comparativo entre essas espécies de madeiras brasileiras de diferentes regiões do país mostra a temperatura afeta, sim, a característica da vegetação, com solo, relevo, clima, como, por exemplo, a espécie que teve um melhor desempenho no Nordeste e não na região Sudeste, né, o que isso influencia, mas não havendo uma diferença significante quando analisadas todas elas pela tabela 3 da NBR 7190, parte 1, que é sobre a classificação dessas espécies estruturais, né, de madeiras. E aí, diante desses resultados entre as diferentes regiões, observou que são poucas que possuem valores que não sejam ali semelhantes. E também sendo necessário que essas espécies nativas de uma região, elas precisam de um tratamento para que elas possam suprir as fragilidades de outras regiões. Porque essas espécies nativas de uma certa região, elas possuem defesas apenas para a região em que ela é originária, o que pode também ser tudo solucionado através de uma imunização. E através desses resultados também eu consegui evidenciar quais são os ensaios necessários nos materiais para a indústria da construção, tendo a madeira como principal componente, além também de distinguir o que há de novo nesse sistema construtivo da madeira. E que, mesmo assim, é evidente ainda que a cultura de adotar materiais convencionais, como as técnicas relacionadas ao cimento e o aço. Todavia, aqui na RSL, eu não consegui encontrar, eu não encontrei, né, estudos que foram realizados no Nordeste ou com espécies das regiões, principalmente aqui por a gente ter uma flora rica e exclusiva aqui no país, né, como a caatinga, eu não consegui encontrar espécies que fossem justamente da caatinga. Percebi também que cada país possui a sua norma, mesmo que ambas abordem sobre os estudos da propriedade das madeiras. E aí a norma brasileira, ela se destaca por se adaptar às particularidades da construção civil no Brasil, a norma europeia pela complexidade do clima europeu, né? E já a norma americana, mesmo ela sendo focada somente nos métodos de teste de caracterização das espécies, ela contribui sim para os padrões internacionais. Observei que a diferença entre ela e a norma brasileira era apenas os corpos de provas, mas os ensaios, a realização dos ensaios eram iguais. E aí eu também, a partir da minha dissertação, eu trouxe novos temas que podem ser desenvolvidos novos estudos. E aqui eu estou destacando 3 deles, que é desenvolver novos métodos de tratamento e preservação, visando aprimorar a durabilidade das madeiras, incluindo a análise dessa eficácia desses procedimentos em comparação com as técnicas, o comportamento das madeiras em situações adversas, como os terremotos e ventos fortes,
né, e o impacto do envelhecimento na durabilidade e resistência da madeira em estruturas, uma proposta de medidas de manutenção e restauração, incluindo desde os tratamentos como a vida útil dessas estruturas, né, a prolongar essa vida útil. Aqui eu trago as minhas referências utilizadas nessa apresentação, desde a norma, alguns estudos da RSL, o estudo de pesquisa documental e o estudo que eu fiz por região. E obrigada a todos.